Olá, seja bem-vinda, seja bem-vinda ao podcast do Potencial Compliance Brasil. Eu sou a Gladys Chueira e você já me conhece. Bom, antes de mais nada, queria agradecer aos nossos apoiadores e patrocinadores aqui, a Prefácio Studios, que está sempre nos apoiando no desenvolvimento desse podcast e videocast. Também a Twid, que faz o nosso material gráfico e nos ajuda bastante aí na parte de design. Bom, e hoje eu vou trazer mais um convidado especial que vai falar sobre o mundo da IA generativa. Nós vamos contar umas histórias aqui bem interessantes, né? De como a gente se conheceu e como o mundo é pequeno de verdade, né? E como a inteligência artificial, claro, tem mudado os cenários e, sobretudo, pensar, né? De como que a gente pode mudar essa situação, mudar o jogo, né? E também já vou aproveitar para fazer uma propaganda. Acabei de ganhar esse livro aqui, Fronteiras Inteligentes. E o nosso convidado é o Gabriel. Muito obrigada, Gabriel, por estar aqui com a gente. E ele escreveu esse livro junto com a inteligência artificial, né, Gabriel? Exato. Você vai falar um pouquinho dessa sua jornada pra gente. Então, muito obrigada por estar aqui. Obrigada pelo teu tempo, pela sua disponibilidade. Conta pra gente, Gabriel, um pouquinho da tua história. Perfeito. Bom, antes de mais nada, muito bom estar com você. Obrigado pelo convite. Fiquei super lisonjeado de estar aqui. É muito prazer a todos vocês. Meu nome é Gabriel Marostegan. Eu sou uma pessoa que trabalha com dados já há bastante tempo. Depois eu tive que me atualizar para a inteligência artificial de alguma maneira, em torno de 20 anos já. Nos meus últimos 15, eu trabalho numa empresa de tecnologia, sediada em Campinas, chamada CIT, e atualmente sou executivo por lá. E daí eu consigo transitar muito no universo de operação, de construção de solução, e também apoiando o lado mais consultivo dos nossos clientes. Mas no final do ano passado, eu me propus... 23, né? Estamos 25 já. Exato. Final de 23, eu me propus escrever um livro para diversificar um pouco a minha energia e até para me atirar e mergulhar no que é essa GenAI do lado de experiência de quem utiliza, não de quem a constrói. E eu me propus a escrever esse livro usando o máximo possível em todas as etapas de criação, texto, conteúdo, curadoria, o design, etc. E daí surgiu esse livro e agora a gente está por aqui falando bastante sobre os impactos, né, da inteligência artificial, principalmente da generativa, nos humanos, na sociedade e nas organizações. Muito bom. Gabriel, você é casado, tem filhos? Sim. Sou casado. Tenho 3 filhos. Olha! Tenho 3 filhos. Dani, 16, Isa, de 15 e a Clarinha mais recente, de 4 anos. Ah, a minha também tem 4. Muito bom. Bom, inclusive, eu utilizo eles para fazer uns testes de GenAI também. Oh, isso é bom, Tem umas coisas interessantes que saem das gerações, como elas se relacionam, é interessante. Isso é legal. É interessante você tocar nesse assunto, porque tem muita gente, até mães e pais, que afastam um pouco os filhos dessa tecnologia. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu queria contar uma história bem rápida para vocês de como que a gente se conheceu. Eu acho que esse é o primeiro passo mais interessante sobre tudo que a gente vai falar aqui, né? Gabriel, ele também escreve para uma das maiores redes, né, escolas e tecnologia, que é o MIT. Conta pra gente também essa experiência de como é que foi ser convidado, ou como é que você trilhou essa jornada também para escrever para o MIT, que quem não conhece é uma das maiores escolas de tecnologia e inovação também, né? Sim. Eu acho que, primeiro, né, eu nunca escrevi nada, nunca fui escritor. Acho que é importante ressaltar isso porque eu consegui desenvolver um pouquinho dessa habilidade e entender um pouco desse processo por conta do livro. Que legal. Né? E eu aprendi utilizando a GenAI. E o que eu defendo hoje é que o GenAI, além de todos esses impactos, ela também ajuda a gente a desenvolver as nossas potencialidades e fazer coisas que a gente não fazia antes. Reskilling e upskilling, né? 100%. E daí, dessa jornada que saiu o livro, naturalmente começa a divulgar e etc. Eu tinha conhecido a Adriana, né, Adriana Salles, que é uma das curadoras do conteúdo do MIT, enfim, uma pessoa super, super referência. Comentei com ela do livro, e daí a gente foi conversar sobre o livro, e daí surgiu o convite. Você não topa escrever algumas coisas e tal, até dos seus aprendizados, do seu ponto de vista. E um deles foi o conteúdo que você leu, coincidentemente, né, períodos completamente diferentes. O conteúdo, ele falava de temas, né, centrais muito semelhantes, né? Legal, muito bom. Essa jornada foi interessante, né? Escrever um livro é um marco na vida de uma pessoa, né? Sim. Porque, enfim, você vai contar histórias, você vai fazer coisas ali que vão deixar marcado, né? E olha só aonde você chegou, né? E isso é muito legal, muito interessante. Então, para quem não sabe, eu escrevi um artigo, acho que meados de 2024, começo de 2024,
sobre sororidade e também utilizando uma palavrinha que é muito difícil até de falar, né, Gabriel? Serendipidade, alguma coisa Serendipidade. assim. Isso, é. E por que a gente usou por que eu usei essas duas palavras, né, num artigo? Por curiosidade, fui entender e me aprofundar nessa temática. E eu falei sobre esses dois conceitos dentro da IA generativa. Hoje, em 2025, no começo de 2025, recebo um newsletter do MIT com o artigo do Gabriel. Queria que você falasse um pouquinho do teu artigo também. Claro, claro. Contasse pra gente um pouquinho da história do teu artigo. Claro. Eu acho que até um pouquinho antes vou contar uma história anterior a ele. Perfeito. Que é da onde surgiu a ideia de falar sobre o assunto. Foi numa conversa com um pesquisador da Inglaterra, a gente estava trocando conversas mesmo via LinkedIn. Ele estava escrevendo algumas coisas. Numa conversa com ele me fez perguntas sobre os riscos de alucinação da Generative AI. E daí aquilo me perguntou, mas... Eu comecei a responder, explicar tecnicamente um pouco o que acontecia, tudo. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, fiquei pensando. E falei assim, mas peraí, né? Quando eu escrevi o livro, eu encontrei algumas coisas que pareciam ser alucinações, mas não eram necessariamente alucinação. O que seria isso? E daí deu o tema do artigo, que era pra gente... No fundo, ele fala sobre a alucinação. Nem sempre a gente precisa entendê-la como algo errado. Né? No início, tudo que a GenAI ela produzia, a gente entendia como um erro ou uma falha de interpretação, não era o que eu esperava, eu classificava como um erro e, naturalmente, se é erro, o nosso modelo mental tradicional eu tenho que excluir, né? Tenho que descartar isso. E eu comecei a olhar isso por um outro olhar, não necessariamente é um erro, né? Como ela é uma inteligência generativa e ela faz muitas conexões, ela pode dar indícios ou interpretar coisas diferentes do que eu estou interpretando. E aí cabe a gente, com o julgamento humano, validar o quanto isso faz sentido ou não faz. By the way, é um capítulo do livro que fala justamente sobre o julgamento humano. E daí deu esse start, falei, eu vou escrever sobre isso. Né? Então, nem toda alucinação do LLM, né, das AI generativas, significam que é um erro. E eu precisaria olhar isso com o olhar de serendipidade, que nada mais é quando são descobertas que acontecem ao acaso. E quando eu fui ler um pouco mais sobre isso, eu pude perceber que tem outras histórias, desde fórmulas matemáticas sendo resolvidas de maneiras diferentes, que a academia não conhecia, que o GenAI encontrou solução. Perfeito. E fala sobre isso o artigo, né? Exato. E esses encontros, né? Encontros felizes, né? No final do dia. Essas descobertas que muitas vezes a gente descarta, que potencialmente podem ser classificadas como erro, na verdade, acabam criando um banco de dados ali de informações absolutamente interessantes. Sim. Que se alguém se debruçar naquilo, pode ter descobertas muito interessantes. Perfeito. Né? Perfeito. Conta pra gente um pouquinho como é que foi a construção desse livro, então. Como é que você caminhou nessa jornada? Conto. Acho que a minha primeira pergunta pro GenAI foi, quero escrever um livro, não sei por onde começar. Boa. Acho que tem muita gente escrevendo assim. Não sei por onde começar. E dela trouxe coisas muito básicas, do tipo, então, tema, capítulo, etc. Mas você quer falar sobre o quê? Eu tinha algo que eu queria, de certa forma, pesquisar e estudar um pouco, que é justamente o impacto dela, né, da tecnologia nesses três universos, né, pessoas, sociedade e organizações. E, ao mesmo tempo, eu já percebia, de um olhar de mercado, um distanciamento de letramento sobre o tema. Perfeito. Então, a gente não sabe o que é. Como eu vou saber o que é o impacto? Né? Então, eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso. Falei assim, olha, eu quero falar sobre esse tema. E descrevi exatamente como eu comentei aqui com vocês. E eu fui usando o GenAI para me ajudar a elaborar textos iniciais sobre o que seria aquele tema. E, a partir dali, eu fui experimentando alguns outros tópicos. E eu fiz um experimento. Utilizei de uma ferramenta chamada Strategia, uma ferramenta de uma empresa chamada TDS Company. E eles criaram um ferramental onde eu consigo criar um tema de discussão e as pessoas entram nesse ambiente digital e discutem como se fosse uma rede social, vão debatendo. Que legal. E eles adicionaram agentes de inteligência artificial especialistas, como, por exemplo, para eu fazer uma resposta, elaborar uma resposta, eu poderia ter o auxílio de um agente de inteligência artificial especialista em física. Perfeito. Porque eu queria um outro ponto de vista. Então, eu fiz um experimento com 10 pessoas que estavam utilizando e outras, dentre elas, que não estavam utilizando nada. A gente fez um debate discutindo justamente o impacto dessa tecnologia na vida deles, como que eles viam.
Juntou tudo isso, depois gerou um texto finalzão, o texto com várias coisas interessantes, mas muito pobres. Então, agora a gente precisa elaborar. Então, peguei isso e falei, então agora esse é o que eu vou trabalhar como pesquisa. Meu próximo passo foi, de tudo que eu já li, estudei, o que continha de curadoria que respondiam. Então, acessei esse conteúdo de curadoria. E daí, com esse conteúdo de curadoria, né? Eu fui afunilando, fui trabalhando sobre isso, refinando, trazendo meus pontos de vista, em alguns momentos indo pesquisar mais. E chegou num textão, né? Um texto enorme, um documento gigante. Tinha um montão de páginas, 200 e poucas páginas no início. E eu falei, tá, tem um texto, e agora? O que faz? Isso aqui é um livro, não é um livro? Né? E daí eu utilizei a GenAI de novo para me ajudar a criticar aquele conteúdo. Ah, perfeito. Então, critica para mim o que tem de bom, o que não tem, o que pode melhorar. E ele foi sendo esse mentor sobre a curadoria do conteúdo. Pegava isso, levava um grupo de pessoas, discutia, daí vinha pontos completamente diferentes. Então, eu tinha que voltar e validar. E foi esse o processo de construção de conteúdo em si. Que legal. O conteúdo estruturado, falei, então tá, já que eu quero usar o GenAI em todas as etapas, o que significa o GenAI para elaborar o design, a capa, né? Tem ilustrações no meio, poema. E a gente foi testando isso de alguma maneira. E eu falo a gente porque daí teve participação de outras pessoas. Que legal. Né? Vou citar aqui, tomar a liberdade de citar claro. o Diego, o Caio e o Vitor. O nome deles estão citados no livro também. E eles me ajudaram nesse processo de cocriação e a gente foi elaborando que saiu o livro no final. Que legal, cara. E o mais legal acho que é isso, né? Você também não só usou a inteligência, mas também o debate humano ali sobre, debruçado nessa primeira temática dos desafios e dessas fronteiras que a gente precisa, de alguma maneira, suplantá-las, né? Eu vejo muito, Gabriel, que eu ainda não li na completude, porque, aliás, deixa eu fazer aqui uma observação importante. Para quem quer acessar o livro, ele é gratuito, né? Gratuito. Tem um site que você pode entrar, por favor, Gabriel. Qual que é o site? É meu sobrenome, marostegan.com. Você pode se cadastrar e baixar o livro. Tem uma série de coisas interessantes. É um PDF, você pode ter acesso a esse livro. E é muito legal. Isso é uma forma também de dividir essa literacia, né? Que as pessoas precisam tanto conhecer de alguma maneira. E só para fazer um complemento. Claro. Quando o livro estava pronto, eu me questionei. E agora, o que eu faço com o livro? E daí a decisão foi colocar disponível sem custo na internet. Porque se eu estava falando sobre o distanciamento de letramento das pessoas, eu gerar um dinheiro sobre isso, embora tivesse um benefício para mim, mas eu talvez geraria barreiras para outras pessoas. Então, a ideia foi torná-lo público, é de domínio público, de certa forma, né? Tem autoria minha, mas é para qualquer pessoa possa ser, para que elas acessar, para que elas possam ajudar, o livro possa ajudá-las no treinamento. Perfeito. O propósito do livro era testar o GenAI em todas as etapas, mas fundamentalmente era aproximar a tecnologia das pessoas. Perfeito. E esse é um grande propósito, né? Porque a gente tem vivido uma geração que tem a geração que está profundamente conectada com inteligência artificial, profundamente conectada com dados, com informações e assim por diante, mas tem uma massa ainda trabalhadora que ainda precisa ter essa aproximação. E eu vou fazer a mesma colocação que eu fiz no último podcast, né? Se perguntarem para alguém, ou para você, ou para mim, de alguma maneira, se a gente deveria usar a inteligência artificial, é a mesma coisa se estivesse se perguntando se a gente deveria usar energia elétrica. Total. Né? Então, por quê? Porque a gente precisa realmente hoje transformar aquilo que, de alguma maneira, está acontecendo nesse ecossistema e a gente precisa se ressignificar ou se transformar a partir das coisas que acontecem no mundo. Talvez a gente esteja falando aqui mais daquilo que todo mundo está falando, mas num ponto de vista de que, poxa, você escreveu e teve uma experiência muito imersiva com inteligência artificial, né? Com várias ferramentas. Imagino que você deva ter usado algumas ferramentas como OpenAI, a Claude, Llama, enfim. Porque são ferramentas também distintas, né? No ponto de vista mais geral da coisa. Eu fiz já testes, por exemplo, da mesma forma que eu usei o OpenAI para um texto, eu usei o Llama para outro e usei o Claude para outra. São entregas e outputs totalmente diferentes, né? E aí, entrando na parte mais técnica, que eu sei que você é uma pessoa que está fazendo essa jornada, né? Cada vez mais se ampliando nesse tema da inteligência artificial,
como que foi, se você chegou a testar várias ferramentas, e como que foi para as pessoas também, de alguma maneira, receber a devolutiva, né? Tipo, pô, é isso aqui que sai da inteligência artificial? Como é que foi essa experiência? Tá bom. Uma excelente pergunta. Sobre o processo de construção do livro, a gente utilizou praticamente em torno de 18 agentes diferentes. Que massa! Que a gente foi testando. Então, fiz o mesmo processo que você, né? Então, testei no OpenAI um texto, a mesma pergunta rodei no Gemini, e daí eu fui me encontrando sobre como elas poderiam me servir de maneiras diferentes. Então, por exemplo, no processo de criação do livro, e aqui foi a maneira da minha experiência, não estou definindo as tecnologias. Perfeito. Mas o processo de criar o texto final, o OpenAI me atendeu melhor, mas o processo de pesquisa, de perguntas, de ampliar um pouco minha visão, eu usei o Gemini porque para pesquisa eu achava que ele era melhor. A maneira como eu perguntava, ele me trazia respostas muito mais abrangentes. Então, a gente foi encontrando, né? O Vitor, quando fez as imagens internas, ele utilizou o Midjourney, depois para outra parte ele utilizou uma outra, porque foi o jeito que ele se encontrou. Perfeito. Né? Então, elas, de fato, entregam coisas diferentes. Sobre quando a gente fala o produto disso para as pessoas, tem Nossa, mas espera aí. Mas você vai colocar seu nome nisso, você não sabe se é ou se não é verdade, não é verdade. E de verdade, gente, eu tive medo quando eu vi o livro pronto. Quando chegou a caixa... Vai dar ruim, cara. Quando chegou a caixa em casa com o livro, eu peguei o livro e falei assim, agora, eu começo a distribuir isso mesmo ou não, né? E as minhas reflexões pessoais é assim, o produto que saiu é um produto que eu desenvolvi de alguma maneira e utilizei ferramentas que me atualizaram. Perfeito. Que me ajudaram, né? Inclusive, o capítulo que eu repito, porque para mim ele é fundamental, que ele fala do julgamento humano, que é essa parte dentro desse processo que é a parte mais fundamental. Porque primeiro, eu não acho que nós seremos substituídos, né? Porque a gente, no nosso lado humano, na nossa perspectiva humana, a gente tem uma leitura de ambiente, a gente consegue interpretar coisas, tem valores, tem as nossas questões éticas. Como sociedade, a gente vive e tem esses padrões. Perfeito. Não estou questionando se é certo ou errado, mas aqui é sobre discernimento. O ser humano tem discernimento. E o GenAI, embora ela tenha toda essa habilidade de linguagem, ela não tem isso e precisa do nosso julgamento para colocar os pontos e ponderar. Então, a minha reflexão nós somos responsáveis por tudo que nós estimulamos nas ferramentas, assim como por tudo que nós produzimos. Perfeito. Então, a responsabilidade é nossa ainda. Por isso que a gente está discutindo aqui. Né? Então, sim, utilizamos ferramentas diferentes, os resultados eram diferentes, então teve um aprendizado. Né? O método, basicamente, discute alguma coisa com os seres humanos, gera um estímulo, a máquina ajuda a gente num processo de divergência e convergência contínuo, né? Mas a conclusão para onde a gente vai, o que a gente escolhe falar, é humana. É humano. Vou dar um exemplo aqui do que eu vivi. Quando eu quis expandir um pouco essa leitura de impactos, assim, então o que a psicologia diz sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade? Perfeito. Daí ele trouxe lá uma leitura da psicologia. Eu falei, mas eu posso assumir que isso aqui é a resposta mesmo? Né? Então, eu fiz outra pergunta. Então, quais são os pessoas psicólogas, que endossam e que são contrárias a isso? O que elas dizem? Daí que me trouxe uns nomes. Daí eu pude notar, por exemplo, que só trouxe nome de homens. Eu fiz a pergunta, mas tem alguma mulher, por exemplo, que psicólogo poderia considerar? Daí tinha uma lista de mulher. Então, tem os vieses também natural do modelo, porque todo modelo foi treinado com uma base de conteúdo, e o nosso conteúdo tem um monte de viés de problemas estruturais da sociedade que nós temos ainda. Então, perceba, é um lado humano, é responsabilidade minha, inclusive, olhar por essas perspectivas e conseguir produzir algo que seja válido, que seja interessante, que tenha alguma intenção mais relevante, né? E profunda. Interessante você dizer isso, porque, você pediu para a listagem trazer psicólogos ou pessoas que falavam sobre esse tema e só veio lista de homens. E aí, você insistiu na pergunta e trouxe mais uma listagem de mulheres, né? Isso mostra claramente, como você comentou, né, o quão a gente precisa ainda maturar a tecnologia. Isso independe se é ferramenta de OpenAI, se é Gemini, enfim, todas elas. Porque ainda vivemos numa sociedade em que o viés
de diversidade ainda não está nem incluso na ferramenta. Está longe disso. Né? Então, isso é importante discutir, é bom ouvir, inclusive de você, que é um homem e tudo mais, que é importante trazer e que teve essa experiência na construção desse livro. Agora, Gabriel, e com relação a essas descobertas que você teve, assim, qual que é o próximo passo? O que você imagina? É ter uma segunda versão do livro? É uma versão mais ampliada? O que você imagina? E aí, depois eu quero caminhar para uma questão mais técnica aqui, da tua experiência mesmo com a GNI. Conta pra gente qual que vai ser os próximos passos. Tá bom. Pode falar. Eu ainda não tenho clareza de qual que é o próximo passo. Mas vou falar o que agora tem em mente, né? Eu acho que o conteúdo do livro, ele tem muita oportunidade de ser explorado de maneiras diferentes. Legal. Né? Então, o exercício de... Nunca fui escritor. Produzi um livro em 2 meses. Olha só. Com uma tecnologia que me ajudou. Então, eu quero continuar utilizando essa tecnologia para disseminar o conhecimento que eu tenho gerado. Tenho me aproximado muito do mundo acadêmico por conta de iniciativas de pesquisa e desenvolvimento. Perfeito. Então, tem muita coisa para a gente falar. Inclusive para mitigar esse gap que a gente tem de sociedade, de conhecimento, etc. Então, o que eu pretendo pessoalmente é continuar divulgando, continuar disseminando esse conhecimento. Devo lançar em breve... Aí, mais um. Em breve, exatamente dia 14 de janeiro. Oh, que legal! Acho que inicia... Nem tinha pensado em falar sobre isso, mas já falando... Eu abro uma newsletter no LinkedIn, que eu devo continuar falando sobre essa mesma temática, o GenAI, o AI aplicado à sociedade, organizações e pessoas. Os primeiros fala muito baseado sobre o livro, e daí na sequência eu devo criar outros conteúdos, ainda tudo só texto, tá? Não estou pensando em podcast nem nada. Mas eu já tenho um desejo de fazer um segundo livro, sim. Que legal. Não é para esse ano, provavelmente para o ano que vem. E com a mesma estrutura, com as mesmas... Não com a mesma temática, mas com a mesma metodologia, exato. Eu acho que tem algumas coisas que eu mudaria na metodologia, mesmo que os modelos também estão evoluindo, né? Os modelos estão com a questão de reasoning, que a gente fala, né? De interpretabilidade, de raciocínio muito mais evoluída. A experiência de lidar com eles também estão muito evoluídas. Então, acho que a metodologia, talvez, ela se adapte um pouco pelo aprendizado gerado no anterior. Exato. E mais do que isso, como você falou, né? A ampliação da própria inteligência da inteligência. Total. Então, isso é muito interessante. Agora, pensando na sociedade mesmo, né? Essa acho que é uma discussão boa para a gente fazer para o nosso público que está ouvindo. E, naturalmente, a gente tem que discutir esse tipo de coisa sobre regulação, sobre ética, sobre uma série de coisas que vão afetar, né? Boa parte das pessoas não estão muito, não vou dizer alienadas, mas não estão ligadas no que está acontecendo. Eu acho que o Brasil sofre, né, ainda por conta de uma baixa educação, enfim, até a própria literacia tecnológica e assim por diante. Mas o que você enxerga, né, daquilo que você viu com pesquisas, na questão do impacto da sociedade? Eu acho que isso, a gente precisa discutir isso amplamente, né, e abrir essa discussão em todos os canais necessários, seja nesse podcast, seja lá em cima com o conselho, seja lá em cima com governantes e assim por diante. Eu acho que o desafio que a gente tem com a sociedade é o mesmo desafio que a gente encontra hoje nas organizações com as pessoas. É o mesmo, assim. Porque é algo no ser humano. Perfeito. Né? Então, é sobre entender o que uma tecnologia pode me ajudar. Tem ainda... Acho que a gente começou a vencer um pouco uma barreira sobre ameaça. Né? Então, toda revolução que a gente vê, tecnológica, ela tem mais ou menos o mesmo padrão. Ela surge, tem um monte de barreira, um monte de dúvida, daí ela começa a se disseminar, a gente entende os valores, né, e os benefícios, depois a gente democratiza a escala e daí uma nova tecnologia vem para uma outra demanda. Então, esse é um processo que é contínuo. Você deu o exemplo no início, né? Energia elétrica. Energia elétrica, a gente apertou o botão, acendeu, a gente não está preocupado com o que aconteceu. E a gente já discute outras formas de energia. Perfeito. É uma evolução da tecnologia. O mesmo se aplica ao IA. O IA surgiu, a gente tem a dúvida sobre, será que eu posso acreditar? Os valores, né? Como que a gente fala sobre questões éticas, mas ela não tem os vieses, tem tudo isso para a gente resolver. E não está resolvido. Então, acho que o que eu vejo melhor forma é com que as pessoas se conectem a ela, utilizem.
né? O livro ele tem, inclusive, um apelo no final, um convite do tipo, ó, a gente está no meio de uma era, ela está longe de acabar, e o convite é que você mergulhe aqui e explore as suas habilidades, assim como eu explorei a minha de escrever um livro. Perfeito. Né? Experimente. Está na nossa mão agora, o quanto mais a gente utilizar e dominar, está na nossa mão fazer as escolhas do que a gente vai moldar para frente. Então, tem os riscos? Lógico que tem um risco. Né? As crianças sabem o que é, as crianças não sabem o que é, mas elas já usam o AI desde que elas nasceram. Né? Quando recebe uma recomendação, elas já lidam com isso. A gente está aprendendo ainda. Né? A nossa geração está aprendendo ainda. Então, para elas, vai ser natural isso. O que eu acho que a gente deveria investir? É sobre o lado da responsabilidade. Perfeito. De um capítulo justamente por isso. Então, como eu mencionei, tudo que a gente estimula e tudo que a gente produz é responsabilidade nossa. Então, é sobre o que a gente quer fazer, a nossa intenção e o que eu quero passar à frente. Né? Se ela me trouxe uma resposta que não foi adequada, ou eu transformo até ela que ela se torne adequada, ou eu elimino isso e não sigo com isso. Até porque você tem um repertório e você sabe que talvez aquela resposta não seja o mais adequada ou aquelas informações estão infundadas de alguma maneira por alguma coisa que aconteceu ali, algum bug de uma LLM de alguma maneira, né? Sim. Mas você tem a responsabilidade de realmente fazer os ajustes necessários para que aquela informação se torne melhor e mais assertiva no caminho no final do dia. Exato. E por isso que a minha provocação é em torno da responsabilidade, porque inclusive a gente tem a oportunidade de rever, quanto ser humano, né, os nossos valores e ética, etc., para saber o que a gente quer levar para frente. Agora tem a oportunidade, né? O GenAI, ele rompeu, acho que a principal barreira, que é de linguagem. Perfeito. Né, com a tecnologia. Ela sempre existiu. A inteligência artificial, ela existe há 50 anos, se eu não me engano. Desde que ela surgiu, de Turing, etc. Então, ela tem todo esse tempo. Agora que a gente rompeu uma barreira que eu estou democratizando o acesso a ela. Antes era só um cientista que tinha acesso. Né? Olha o tempo que foi. A energia elétrica foram 40 anos até ela surgir a lâmpada para ela democratizar. Perfeito. Percebe? Então, tem uma adaptação, a gente vai aprender muito, acho que a tecnologia vai mudar muito, ela já vem evoluindo, eu acho que ela vai ampliar ali um pouco o formato, como que ela existe, mas o que eu vejo de comum em todos eles é o lado da nossa responsabilidade, como que a gente educa, como a gente questiona, né? A gente questionou agora, né? A questão do viés, né? Até por que não aparece homem, aparece mulher? Tem um monte de problema disso que a gente vê. A gente tem que questionar agora para ajudar a treinar a máquina a criar um mundo melhor, inclusive. E isso vai potencializar os resultados. Total. É esse questionamento, é essa pergunta central, dizendo, por que não veio mulher? Ou, por que só tem homem? Né? Será que não tem nenhuma psicóloga que fala sobre esse impacto? Exato. Não sei, né? Então, assim, a gente realmente... E eu gosto da sua fala, porque essa fala ela vem carregada de pouco não, acho que muita tecnicidade também no final do dia. Porque você experimentar sem ter conhecimento técnico, literacia e tudo mais sobre a tecnologia é arriscado também. E você trouxe uma fala muito importante que é testem, utilizem, formatem o conceito de vocês. Porque se a gente não fizer isso, talvez lá na frente vão exigir da gente um conhecimento mínimo, né, de interações com uma inteligência artificial, seja na sua pura... ferramenta, vamos chamar assim, né? No sentido de, entra lá no site da Gemini ou na OpenAI e utiliza, ou dentro de softwares ou outras ferramentas que vão ser exigidas que a gente conheça, né, Gabriel? Sim. Tem um ponto nessa história importante, que assim, a gente aprendeu que para ser algo próprio que você produziu, primeiro, ele precisa ter muito esforço, tem que ser muito sofrido, e tem que precisar ser feito sozinho. O nosso mundo mudou. Né? Ele não é feito sozinho, ele é colaborativo, ele tem um monte de ferramenta que pode me ajudar. E não é porque eu usei uma GenAI que eu estou roubando no jogo e eu não consegui fazer. Então, o que a GenAI produz, eu tenho que colocar os meus pontos de vista e melhorar aquilo até chegar onde eu quero. Agora, se ela gerou uma capa exatamente desse para o seu livro... Vale te questionar se vale, se não vale. Inclusive, a gente vai errar. Pode ter coisa no meu livro aqui, inclusive, se alguém encontrar, eu peço que até me ajude. Senão, esse trecho aqui já foi escrito em outro lugar. Eu quero que isso aconteça. Perfeito. Né? Porque isso é parte do aprendizado, e meu, inclusive, quanto sociedade.
Então, não é criticar o outro. E acho que é onde a gente também erra quanto sociedade, sabe? A gente vai para um lado, o pêndulo vai para um extremo de criticar e fazer o que a gente falou no início. Eu excluo. Cara, não é excluir, é incluir. Exato. Né? E a gente tem que ser humano o suficiente para dizer, caramba, eu errei mesmo, né? Deixa eu arrumar aqui. Na próxima versão, com certeza não vai ter mais esse Olha que esse interessante viés. a sua fala. Tem o vô do Vitinho, do Vitor, que escreveu. Tá lendo o livro. E ele, do jeito dele, né? Ele ganhou o livro físico. Ele escreveu e pontuou várias oportunidades de melhoria gramaticais. Olha só. E ele trouxe com todo o cuidado. Olha, é só para falar que aqui poderia ter tido uma vírgula diferente, isso aqui e tal. Eu amei isso. Meu primeiro, sendo muito transparente, meu primeiro pensamento foi assim, puta, errei. Olha que feio, deveria ter feito diferente. Eu falei, não é isso que a gente precisa entender, que isso muda. Isso é colaborar também. Claro. Né? Ao mesmo tempo que tinha adolescentes lendo, amigos dos meus filhos, lendo o livro, né? E senhor de 70, 80 anos, que leu o livro e falou assim, nossa, eu tô pensando aqui, acho que eu deveria usar carro elétrico. Mas por que você pensou? Não, porque no livro você provocou o relato da responsabilidade e eu uso gasolina. Eu falei, cara, ele chegou sozinho naquilo. Esse é o pensamento. Esse é o pensamento. Então, certamente tem coisa que está escrito aqui que eu preciso também aceitar, abrir a vulnerabilidade que poderia ser diferente. Perfeito. E uma coisa também interessante que, assim, agora, nesse exato momento, né, a gente está gravando esse podcast, tem novas LLMs surgindo, tem novos conhecimentos sendo criados, conteúdos sendo criados, cientistas falando de coisas incríveis, né? Tá aí a CES, para a gente... Sim. A maior feira do mundo, né? Há mais de 60 anos ela existe. Agora, em 2025, com uma pujança de inteligência artificial, e a gente viu Microsoft lançando computadores já com todos os aspectos de inteligência artificial, NVIDIA com computador mergulhado em inteligência artificial. Então, novos conhecimentos, novos devices, novos aplicativos estão surgindo. E esse livro, ele é o pontapé, né? Não significa que ele acabou por aqui. Sim. Esse não é o fim. Na verdade, esse é o começo de tudo, né? Isso. Então, vai gerar... A partir daqui, se gera mais conteúdo, se gera mais informação e assim por diante. E veja, o impacto que você gerou na vida de 1, 2, 3 pessoas já é muito significativo. E é isso que a cocriação, a colaboração gera no final do dia. Total. Né? Total. E pensando nisso também, né, Gabriel, você falou da colaboração com outros escritores, pessoas que te ajudaram na cocriação. Vocês têm perfis diferentes, imagino. Completamente. Como que foi essa... Completamente. Também trabalhar com pessoas de perfis diferentes para um mesmo objetivo? Olha, eu vou falar... eu acho que foi fascinante, assim. Porque o que a gente gerou de aprendizado no grupo, individualmente, foi assim, abriram, parece que universos paralelos, assim, para cada um. Que legal. Então, assim, teve um grupo do experimento inicial, que eram umas 10 pessoas, mais ou menos. Daí, depois, 4 que ficaram mais próximos, porque cada um tinha uma vertente, né? Então, apresentando um pouco, o Caio Blumer, ele é uma pessoa de comunicação. Perfeito. Então, ele tinha o olhar de conteúdo, se fazia sentido, se não fazia sentido. Eu li isso aqui em tal lugar. Começou a trocar livros sobre isso, etc. Né? O Vitor Catapreta, ele é um design de vídeo, de imagem, que conhece cinema, fotografia. Ele via sobre uma outra ótica, inclusive... Ele me lembrou, olha, isso aqui parece com as regras da... Eu vou lembrar agora. Asmirtov, não vou lembrar agora. Não tem problema. Mas são 3 regras que falam da inteligência artificial, né? Que uma delas não pode fazer nada contra o ser humano, e etc. São as 3 regras que cita ali no livro também. Foi ele que trouxe isso. Né? E o Diego, que tinha um perfil artístico, sim, que ele não consegue utilizar tanto a IA, porque ele desenha, ele que fez a capa. Perfeito. Ele que fez o gráfico que está lá, foi ele que elaborou. É manual. Então, cada um estava utilizando o GenAI de uma outra forma para estimular o que eles tinham que fazer. Alguns, o produto GenAI era o produto do trabalho e o Diego não. O Diego só assim, olha, tem essa capa do livro, o que você me sugere de fonte? Essas fontes. Ele falou, essa fonte aqui é parecida com a fonte chamada XPTO, que é muito parecido porque ela é desse estilo, etc. Então, isso abriu conversas muito diferentes, sempre falando da tecnologia em si, mas essa complementariedade. A gente tem um grupo até hoje que a gente debate o assunto. Que legal. Assim, olha, eu vi isso aqui, estou citando aquilo lá, vocês já viram aquilo outro, você viu que anunciou não sei aonde?
Então, é como se eu tivesse criado um grupo. Que legal. Assim, um grupo. Que máximo. Bom, e aí, Gabriel, agora falando um pouco do Gabriel executivo. Tá. Agora vamos virar a página, saímos do Gabriel escritor, pode beber. E vamos para o Gabriel executivo. Como que as empresas hoje estão realmente integrando inteligência artificial generativa ou só a IA, RPA, tecnologia em si, transformação digital, tudo isso? Como que elas estão olhando para isso dentro desse espectro que você atua hoje como executivo e assim por diante? Tá bom. Eu vou voltar só 2 anos atrás na história, porque acho que é importante ressaltar. Antes de explodir o GenAI, as empresas já investiam em dados. No AI, nem tanto, mas tinha ali um apetite bastante relevante para assuntos muito conhecidos. Perfeito. O AI, para fazer coisas muito novas, ainda eu segurava um pouco esse apetite de investimento. Mas o problema de dados, ele sempre existiu. Tem um livro do Robert Watermans, que ele escreveu sobre excelência empresarial em 1980. Olha! E ele citou a seguinte frase quando ele estudou as empresas daquela época, do tipo, as empresas são ricas em dados e pobres em informação. Verdade. Que era o reflexo eterno, até hoje. Todo mundo tem um monte de dados, mas a informação gerada, análise, interpretação era um problema. Então, antes de AI, já existia esse problema, e é um problema que vai só piorar, porque o AI precisa cada vez mais dados de qualidade para ser treinado. Então, esse problema já existia. O AI, ele existia uma necessidade de um investimento intencional, mas ele ainda, de sobremodo, na minha visão, conservadora, poderia ter tido mais. Quando veio o GenAI, parece que virou a capítulo do mundo, e todo mundo, eu tenho uma ideia de GenAI, eu quero isso, eu quero aquilo, etc. A gente foi entender com os clientes qual era a necessidade que ele pensava. Falei assim, ô cliente, essa sua necessidade aqui de ter o melhor canal de atendimento do cliente, você não precisa do GenAI, porque você já tem o chatbot, você consegue utilizar uma inteligência artificial clássica, que já era conhecida, mais dominada, com menos de problema, e você resolve isso também. Perfeito. Não, mas eu preciso ter o GenAI. Então, o que a gente viu? A gente viu um movimento. Uma corrida exacerbada, né? Dos presidentes, dos conselhos. Não, tem que ter GenAI, porque a gente sabe o potencial que tem, mas a gente não conseguia encontrar os reais oportunidades de aplicação. Boa. E daí isso foi gerando uma frustração, natural, Então não dá, então eu vou segurar, etc. Então hoje, o que eu vejo hoje, dado esse reflexo todo? As empresas, elas continuam com a necessidade de investimento em estruturação dos dados, governança dos dados, Boa. Se discute muito, e como que eu consigo deixar esses dados disponíveis no tempo certo, etc. Essa dor existe e ela vai continuar existindo. As inteligências artificiais, eu acho que as empresas estão mais abertas à discussão, elas topam colocar mais dinheiro que antes, mas elas entendem que não é tudo de AI que precisa. E o mercado começou a buscar também letramento sobre isso. Perfeito. A gente mesmo, quanto solução, desenvolveu algumas metodologias que era para suportar os executivos e os conselhos das companhias a conseguir classificar e definir o que era um projeto para se investir em GenAI ou não. Perfeito. Então, hoje se entende melhor do que é, e agora as empresas têm mais maturidade sobre aonde investir. Perfeito. Olhando daqui para frente, elas querem investir em GenAI? Querem, mas agora elas estão ponderando aonde que elas vão fazer as apostas. Então, a gente vê algumas indústrias um pouco mais sedentas, porque o GenAI tem um potencial significativo no business. As empresas de tecnologia, consultoria, total. Desenvolvimento de software mudou completamente com o GenAI. As empresas de educação, completamente. Ajuda o educador, ajuda os alunos, personaliza, olha o potencial que eu tenho. Saúde, muito se discute com saúde, principalmente questão ética de saúde. Pode, não pode, compliance de tudo isso. O que eu vejo que é cross, que surge um problema novo, que não é tão novo. Peraí, gente, suspense aqui. Como que eu faço compliance disso tudo? Como eu garanto segurança disso? Governança desses montes de modelo que surgem. E daí vem a discussão, Centralizo e controlo ou descentralizo e inovo? Essa discussão vai ser nova, que as organizações entram sobre o que elas vão fazer. Desde 2020, 2021, começou a surgir os primeiros papéis de C-Level em Data and AI no mercado. Que uma frustração enorme. O famoso Caio. Caio, já virou CDO, CDAO, agora é Caio o último. E qual que é o lance disso?
Cara, você cria uma cadeira com a missão de estruturar e organizar tudo isso, mas organizacionalmente a cultura não está adaptada. Então, ele não vai gerar resultado, porque não depende só dele. Daí gera uma frustração e daí, mas eu coloquei uma pessoa lá que não resolve, não funciona, porque é cultural o problema. Pois é, as empresas ainda são sedentas, mas ainda não tem uma cultura, um mindset de realmente uma mentalidade de transformação. Em 2018, eu já ouvia muito falar sobre transformação digital. Não, porque tem que ter transformação digital e tal. Veio a pandemia, todo mundo fez transformação digital como? Usando o Teams, o Meeting, achando que aquilo ali já estava super transformado. Ou cria aplicativo para tudo. Nossa, cria aplicativo, é site, é landing page, é tudo, né? Agora, na real, o que você falou é super importante. E aí, para os nossos profissionais que nos assistem aqui, que nos ouvem, qual é a fase que vocês estão em termos de GenAI? Ou seja, de conhecimento de GenAI. E aí, pensando nessa questão de governança, compliance, gestão de riscos, é claro que profissionais dessa área de tecnologia versus a área de compliance, a área de gestão de riscos, eles vão ser não unificados, mas de alguma maneira eles vão ser acessados, né, muito pelas companhias. Haja vista agora, quando surgiu a lei de privacidade de dados, por exemplo. Né? Criou-se, então, a cadeira do DPO, mas para quê? Para fazer governança, para trazer mais segurança da informação e segurança dos dados que estavam ali por força de lei, né? Exato. Nesse caso, foi por força de lei. Então, surgiu aí 70 milhões de DPOs, né? Para proteger os dados pessoais. E já que a gente precisa. A gente está falando que precisa. Precisa, não. Não estou dizendo que não precisa. Mas surgiram e essa é uma tendência, né? Poxa, veio uma tecnologia nova, veio uma regulação nova, vou criar a cadeira, mas tem que ter essa responsabilidade dentro da organização. Sim. Ao passo de que, se eu não mudar a cabeça do meu gerente, do meu gestor, do meu board, do meu CEO, que seja, nada disso vai funcionar no final do dia. Perfeito. Concorda? Concordo. Aí eu vou ter a melhor tecnologia, eu vou ter o melhor profissional de inteligência artificial, só que ele não vai fazer diferença alguma. Porque os processos, as pessoas ainda continuam da mesma maneira. Olha que interessante. Exatamente essa descrição que muitas empresas se permitiram entrar depois no universo de GenAI, porque elas só vão minimamente garantir se eu libero ou não libero para as pessoas. Autorizo, não autorizo, autorizo como, mas o dado vai sair, não vai sair, como que eu consigo ajustar para os dados não irem para um treinamento externo, né, garantir essa privacidade, etc. Então, as empresas foram postergando. Hoje, parece que agora está um pouco mais dominado, né? Elas estão nesse provimento de liberar. Algumas já foi para o extremo, né? Libera para todo mundo e vamos ver o que dá. Outras estão, libera só para essa área, agora libera só para essa demanda. Exato. Né? E está mais conservador. Então, a gente vê esse movimento das empresas permitindo o acesso para que elas descubram o que dá de benefício ou não. O que eu vejo ainda pouca maturidade, e aí não é só da organização, da própria academia, é sobre as questões de, nem tanto de segurança, mas de compliance, etc. Então, por exemplo, a gente não consegue, uma das coisas que se fala muito, inclusive acho que é uma das tendências para esse ano, próximo ano ainda um pouco mais, que é a gente conseguir explicar o AI. Né? Tem um nome que surgiu, se não me engano, é XAI, né? Que a gente conseguir explicar a inteligência artificial. É inteligência artificial explicável, alguma coisa assim. Se alguém quiser dar uma googada... Depois pode procurar, né? Dá para procurar. Mas, no fundo, um dos pré-requisitos para eu conseguir dar compliance do que eu gero é conseguir fazer o processo contrário e garantir tudo o que aconteceu. Perfeito. Né? E a gente não consegue explicabilidade de um modelo de GenAI. É impossível, não dá para fazer. Né? Então, como que a gente faz? Como que eu respondo? Né? A gente não sabe. E uma das coisas que é interessante também nesses modelos, por exemplo, é que assim, você tem vários tipos de profissionais. Você tem o profissional que é o executor da inteligência artificial, que programa, que é o dev, que a gente chama, né? Que é o desenvolvedor. Nós temos o profissional que entende de GenAI, que faz uma interlocução entre o cliente e a necessidade do cliente e os desenvolvedores, por exemplo. O caminho do meio aqui seria a gente tentar colocar na função desse profissional, desse executivo que fala de negócios e ao mesmo tempo fala de tecnologia, que ele precisa ter compliance nisso, né? É quase que impossível, como você falou, de a gente testar ou co-criar, na verdade, a explicação
de trás para frente de como é que funciona a IA generativa, porque você tem ali vários códigos, várias informações. É um modelo matemático no final do dia. Sim. E para quem não tem essa visão efetiva, né, a gente está vendo ferramentas à nossa frente. Eu, particularmente, fui estudar Python justamente porque eu sabia que tinha alguma coisa ali no caminho do meio que eu não sabia e que eu precisava, de alguma maneira, entender. Mas eu não sou programadora. Eu nunca fui programadora, né? Agora, onde eu quero chegar, e uma coisa que você falou bem interessante, que se a gente consegue explicar, não explicar, mas pelo menos minimamente, trazer um pouco de luz de como que funciona essas ferramentas, ou as ferramentas mais no hype, né, que a gente tem aí, certamente a gente vai conseguir criar mecanismos de governança, né? Mas não para limitar. Pelo contrário, a gente não quer limitar. Porque se eu não limitar, eu não crio isso daqui. Exato. Se eu limitasse, você não teria essa pujança, essa potência que é o livro, que é para a história, né? É um legado isso. Mas onde eu quero chegar você tem o profissional técnico, você tem o profissional que é executivo e que, teoricamente, não é um técnico, mas ele conhece as ferramentas, ele sabe a dor do cliente. Isso. E ele sabe traduzir para um desenvolvedor, cara, eu preciso disso, e assim para entregar para o meu cliente. Agora, a experiência mostra que vai surgir muita gente que como é que eu vou dizer a palavra correta para não ofender aqui? Mas muita gente que folha no vento, né? Vazia. E como é que você acha que a gente mitiga esse tipo de coisa? Até para o cliente não cair numa fria, né? Eu acho que para esses papéis que você mencionou, volte na história do letramento. Perfeito. Eles precisam se reinventar. E não é reinventar do tipo, agora eu era quadrado, agora eu tenho que ser redondo. Não é sobre isso, né? Vamos exercitar aqui, por exemplo, papel que se discutiu muito, as pessoas que fazem arte aqui. Ó. Eu sou um artista, sou um designer. Sim, foi muito discutido. Isso muda completamente. A você vai lá e pede e faz imagem muito melhor do que ele faria na velocidade dele, né? Mas eu, sendo profissional, né, de design ali, como que eu consigo usar o AI, inclusive, para eu fazer mais rápido ou fazer coisas que eu não fazia antes? Exponenciais. Então, eu não vou lembrar agora, mas eu li isso em algum artigo da HBR. Dessa vez, ele citava 3 perguntas. E acho que a gente precisa refletir por essas 3 perguntas. O que eu faço hoje, rotineiramente, né, que é repetitivo, que eu poderia não fazer mais? Perfeito. Que essa é a primeira pergunta. Eu posso passar isso para uma inteligência artificial me ajudar. Perfeito. A segunda do que eu faço hoje, o que eu poderia fazer melhor da condição que eu tenho hoje? Perfeito. E a terceira o que eu jamais faria que eu posso fazer? Perfeito. Com o uso de inteligência. Com o uso da inteligência artificial. Então, isso são 3 perguntas básicas para a gente entender como que eu posso usar a tecnologia e como eu posso me reinventar. Eu acho que todos os papéis passaram por isso. A gente mesmo trabalha numa empresa de tecnologia. A gente teve a barreira das pessoas desenvolvedoras de usar o AI ou não vai usar o GenAI. Vai codificar melhor que eu, mais rápido, eu faço isso, mas daí gera um monte de barreira. Hoje, está provado de que sim, gera muita eficiência, muito melhor para a pessoa. Porque hoje a pessoa pode programar em qualquer linguagem. Perfeito. E eu não preciso demitir ninguém. Não preciso demitir ninguém. Vai demitir ninguém. Só vai entregar mais rápido. Exato. Então, e aí que eu tenho um ponto. O valor do GenAI hoje, ele é muito associado ao benefício em fazer mais rápido. Mas tem mais coisas, mais benefícios. Tem, muito mais. Mas tudo se resume em métricas de produtividade. E qual que é a sua visão? A minha visão é que tem uma métrica que a gente não conseguiu descobrir ainda, que é potencialidade. Por exemplo, Gabriel não escreveu um livro. Tá aqui um livro. Você nunca mexeu com Python. Você consegue programar em Python. Tem uma experiência nossa de uma colaboradora que é de compras, tinha um planilhão no Excel e tinha um problema que acontecia frequentemente. Ela fez uma automatização na planilha que gerava um alerta numa determinada situação. Ela pôde codificar. Como que ela codificou? Usou GenAI. Então, olha o que a gente amplia de realidade, né? Então, acho que ele se torna um mundo mais possibilista, né? Ele sai de um modelo determinístico, né? Cartesiano, sempre redondinho, né? Sequencial, e ele torna quase que numa rede assim, de possibilidades. Essa rede de possibilidades a gente não consegue metrificar ainda. As empresas não encontraram essa metrificação. Então, não é só eficiência. Não. Eu acho que também novas descobertas. Eu acho que a eficiência é o capítulo 1 dessa história. Perfeito. Bom, Gabriel, a gente está aqui mais ou menos há 1 hora conversando. É muito legal esse papo, né, cara? Falar de GenAI é muito legal. Falar do teu livro também é super massa.
O que o Gabriel de 20 anos atrás falaria para o Gabriel de agora? Nossa! Essa pergunta todo mundo fica assustado, porque não tem nada a ver com o assunto. Olha, o que eu falaria pro Gabriel de 20 anos atrás é assim, eu acho que eu falo assim, olha, o conselho, invista em algumas habilidades que não é tanto só o técnico. Habilidades mais comportamentais, eu acho que acelerariam algumas jornadas, de pensamento crítico, de criatividade, comunicação. Eu acho que criatividade, vou falar como eu lidei, né? Eu dei criatividade é um negócio só para aquelas pessoas lá que são criativas e trabalham numa agência. Eu não sou criativo, né? E no fundo todos nós somos criativos. A gente só não explorou, a gente não tornou real, não levou para o lado de fora. Então acho que se eu tivesse as 3 habilidades há 20 anos atrás mais desenvolvidas, eu acho que eu estaria numa outra realidade. Eu investi muito na minha jornada, foi uma jornada em uma escola técnica, foi muito conhecimento, que é o pensamento padrão, né? Você faz uma faculdade, você vai executar, você faz engenharia, você é engenheiro, né? A gente não pensa aberto. E eu acho que isso mudaria bastante minha jornada. Que legal. Muito bom. Gabriel, eu te agradeço demais. Acho que é uma forma muito interessante e respeitosa da sua parte de ter vindo até aqui. Eu agradeço demais o seu tempo, a sua disponibilidade, esse compartilhar de conhecimento. Sem dúvida nenhuma, isso aqui vai ficar para a história. O teu livro vai ficar para a história, né? A gente, quando escreve, fica eternizado, de fato, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes, para quem também ainda nos assiste, e como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. Perfeito. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Foi espetacular estar aqui. Que legal. Estou estreando em podcast, meu primeiro, né? Então, o primeiro a gente nunca esquece, hein? Tem uma emoção especial. Mas acho que a minha frase, ou o meu pensamento aqui, provocação, é reforçar que a gente está no meio de uma nova era e que ela está muito longe ainda de acabar e surgir alguma coisa nova. Então, a gente tem a oportunidade, quanto ser humano, antes de qualquer coisa, de fazer coisas melhores, mais responsáveis e talvez criar um mundo melhor para os nossos netos, né? Porque filhos acho que não vai dar tempo. A gente não vai dar mas tempo. talvez para os netos a gente consegue. Então, é mais uma conscientização, um estímulo para que as pessoas mergulhem, né, nessa nova era, nessa tecnologia, ajuda a gente a construir um mundo melhor. E acho que é isso a minha mensagem. Para me encontrar é fácil, né? Então, maurostegan.com, acho que é o site ali, consegue não associar o conteúdo. Mas em LinkedIn também, vai estar o link do LinkedIn lá. Acho que é por lá que eu consigo me comunicar mais tudo. Maravilha, então muito obrigada mais uma vez, Gabriel, pelo teu tempo. E para você que nos assistiu e nos ouviu, muito obrigada por mais um desse podcast e mais um que nós estamos lançando nessa temporada, em 2025. E você fique ligado em tudo que está acontecendo aqui no podcast do Potencial Compliance Brasil. Até logo.